Bom dia aos ouvintes. Como é que vai se dar essa ação, né? Como é que a senhora propõe essa ação nesse momento? Como nós estávamos conversando anteriormente, a ação tem duplo objetivo: tutelar os interesses desses motoristas particulares que já exerciam a atividade muito antes do Uber, ao seu direito de pleno exercício da atividade laborativa, e também o direito dos consumidores da cidade de Porto Alegre de optarem pelo serviço que melhor lhes aprouver, tendo em vista que o serviço oferecido por esses motoristas de acordo com o relato de consumidores, enfim, de usuários do serviço qualitativamente melhor e com um custo inferior. Certo. Doutora, a lei federal, a senhora estudou, por exemplo, ela foi citada aqui pelo Braulio Escobar, é onde o Uber se agarra. Há uma lei federal que permite a contratação de motoristas nessa forma do Uber, e essa lei se sobrepõe às leis estaduais, às leis municipais. A senhora chegou a estudar isso? Sim, na verdade, assim, a base dessa ação é uma base constitucional e convencional, como a gente chama. Existem, inclusive, tratados internacionais de direitos humanos que estão sendo violados quando se impedem as pessoas de exercerem atividade laborativa. A Constituição Federal garante também o livre exercício profissional, a livre concorrência, e a legislação federal que o senhor menciona é a que traça as diretrizes bases da mobilidade urbana. E essa legislação prevê expressamente a existência de atividade privada de motorista particular. E essas pessoas já exerciam essa atividade anteriormente. Então, na verdade, o grande problema que me parece que tem acontecido em Porto Alegre, que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo também, mas que já está mais estabilizado, é o fato de esses motoristas estarem utilizando agora esse serviço do Uber, que é apenas um serviço de articulação entre oferta e procura. Nada mais do que isso. O serviço já era prestado anteriormente. Defensora, como é que, no entendimento da Defensoria Pública, desse estudo que a senhora tem sobre o caso, como é que se enquadra a empresa Uber? Ela fica em que parte dessa relação trabalhista e dessa relação de consumo? Na verdade, sim, o grande foco da Defensoria Pública nem é o Uber, nem são as questões que envolvem o Uber. O nosso foco é exclusivamente o direito constitucional de livre exercício profissional, seja ele qual for, e o direito dos consumidores de optarem pelo serviço. Então, essa questão nós não vamos bem abordar na nossa demanda, porque é uma demanda que não trata do Uber especificamente. O Uber, para nós, é apenas um aplicativo, uma empresa que articula um serviço de oferta e de demanda Como? Pois não, estamos ouvindo, doutora. Desculpa, é que a ligação realmente não está muito boa, que na Defensoria Pública é um tanto quanto barulhento. Doutora, não é, a senhora pode ingressar com uma ação nesse sentido também. Eu quero lhe dizer que eu acho que a qualidade da telefonia móvel em Porto Alegre, telefonia fixa em Porto Alegre, é uma porcaria. Mas vamos lá, estamos com qualidade de som, por favor. Sem dúvida, não. Assim, o grande foco da Defensoria Pública são essas pessoas em situação de vulnerabilidade, tanto os motoristas quanto os consumidores, que não estão podendo ou exercer sua atividade laborativa permitida pela Constituição Federal e pela legislação federal de regência, ou, com relação aos consumidores, não estão podendo optar pelo serviço que atenda melhor às suas expectativas de conforto, de qualidade e de preço, em virtude da atuação do poder público, que, no entendimento da Defensoria Pública, não tem respaldo legal. Gabriel. Eu queria só insistir nos contrapontos que existem ao Uber e ao serviço de motorista particular, vamos colocar assim, para entender um pouco melhor o teor da ação, até que a defensora Patrícia Ketterman vai ingressar. Defensora, hoje, se alguém quiser, por exemplo, oferecer um serviço de transporte que concorra com os ônibus de Porto Alegre, por exemplo, não pode, porque a prefeitura e o poder público argumenta que existe uma licitação para isso, é algo licitado, é algo concedido pelo poder público. A prefeitura de Porto Alegre argumenta o mesmo no que diz respeito ao serviço de transporte individual. Diz que é preciso licitação e os táxis estão licitados. Qual a diferença exata entre um caso e outro? A Constituição Federal estabelece como possibilidade de monopólio apenas um serviço no país, que é o serviço de petróleo. Então, tendo em vista essa autorização constitucional, que não abarca os serviços de motoristas particulares ou públicos, digamos assim, é perfeitamente possível a coexistência dos dois sistemas. Não só possível, como constitucional. Na verdade, são motoristas individuais, são serviços individuais, não são serviços coletivos que nós estamos, enfim, que são objeto da ação.
E nessa perspectiva, nós podemos afirmar categoricamente que na exata medida em que existem, por exemplo, advogados públicos, advogados particulares, médicos públicos, médicos particulares, enfim, tantas outras categorias, é perfeitamente possível e factível que existam motoristas permissionários do serviço público e motoristas privados que prestam o mesmo tipo de serviço público para uma população que tenha interesse em serviços diferenciados e com custo mais baixo. Na verdade, assim, outro argumento que se utiliza bastante que é o da questão da livre concorrência. Ela continua, ela permanece, e eu diria mais, ela é favorável aos motoristas de táxi, porque além da questão da regulamentação, eles se utilizam também de aplicativos, mais de um até, eles podem ser abordados na própria rua, em via pública, porque seus automóveis são identificados como motoristas que prestam esse serviço particular, eles têm isenções grandes e necessárias para o seu exercício profissional de impostos que reduzem o valor dos seus automóveis em aproximadamente 40%. Eles utilizam a própria via pública. Os pontos de táxi, por exemplo, eles se localizam em locais públicos e eles acabam sendo restritos ao uso dos motoristas de táxi justamente por ser um serviço de interesse público. Então, a livre concorrência permanece, está mantida e mais ainda é favorável aos taxistas. De modo que eu não vejo nenhum tipo de óbice a esse serviço que é autorizado, ele é previsto expressamente na lei que traça as diretrizes de mobilidade urbana como um serviço de motorista individual privado. Certo. Para fechar, a doutora Patrícia Kerterman, da Defensoria Pública do Estado. Doutora, em quanto tempo a senhora ingressa com a ação? Onde ingressa com a ação? Essa ação pede uma cautelar, pede uma liminar, né? Quer dizer, para os taxistas saberem que os motoristas da Uber estão liberados para trafegar em Porto Alegre, ou é uma daquelas ações que vai ter que se arrastar em função do modo? Como é que funciona? Não, em absoluto. Nós precisamos de tranquilidade social, nós precisamos de segurança jurídica. A sociedade como um todo está comovida com o que tem acontecido ultimamente, sobretudo porque se trata de um serviço de interesse da comunidade. A opinião pública é toda favorável ao livre exercício dos serviços pelo Uber, e não necessariamente pelo Uber, mas por esses motoristas particulares, de modo que essa ação será proposta ainda hoje e ela vai sim solicitar o que nós denominamos de antecipação de tutela, ou seja, uma medida liminar para que os motoristas tenham o direito de trabalhar livremente, de exercer livremente a sua atuação como profissionais liberais que são. Nós acreditamos que isso poderá trazer pacificação social, inclusive, porque na medida em que os motoristas de táxi souberem que a atividade está autorizada pelo Poder Judiciário, eles terão até uma tranquilidade maior para se adaptarem à nova situação, para lidarem com essa nova situação, que veio para ficar certamente porque o consumidor, porque a comunidade de Porto Alegre e de outros estados também desejam a prestação desse serviço. Aonde a senhora ingressa com a ação? Aqui mesmo em Porto Alegre, junto ao Foro Central. Foro Central. A senhora vai contestar a lei, o Gabriel e eu conversamos fora da hora, a senhora contesta a lei municipal, a posição da prefeitura e a lei da prefeitura atual, ou já a lei nova aprovada na Câmara esta semana? Na verdade, essa lei aprovada na Câmara ainda não foi objeto de análise pelo prefeito municipal. Então, nós mencionamos a sua existência, nós mencionamos a inicial, inclusive, e já antecipamos que não entendemos que se trata de uma legislação inconstitucional se ela for sancionada pelo prefeito. Mas a ação toda é baseada na Constituição Federal, em tratados internacionais e na legislação federal de vigência. De modo que o subsídio jurídico para isso está posto e ele independe dessa legislação entrar ou não em vigor.